Olá, eu sou a Roseli Vaz do Erlitz, sou artesã, gosto muito do artesanato e as minhas inspirações são a minha mãe, que sempre fez muito crochê, a Dona Dores em memória. Enfim, fui fazendo cursos, fui criando experiência e aí com essa experiência eu resolvi então que eu tenho que compartilhar essa experiência, não adianta eu guardar o conhecimento para mim. Então eu comecei a fazer workshops ensinando, faço cursos, dou o curso de tricô e crochê nas lojas Parise. E aí então surgiu o projeto da Lei Aldir Blanc, através da Fundação de Cultura de Rio Negrinho, aonde com toda essa pandemia os artesãos, os artistas ficaram sem renda e aí então resolvi criar um projeto. O projeto meu, ele se resume a Tricoterapia com Amor, aonde eu faria 2 vídeos, um de tricô, o qual eu já fiz, vocês podem acessar nas plataformas. E hoje então eu vou passar um pouco de crochê para todos, né? Para que eu possa começar a falar um pouco do crochê, vamos falar um pouquinho do histórico, né? Como vocês podem ver ao fundo aqui, eu tenho muitas revistas, tenho muitos livros, pois o crochê antigamente ele era tirado através da experiência passada de boca a boca, através dos livros, das revistas. E aí houve uma evolução e aí a gente começou a ter receitas na internet, vídeos. E hoje é tudo mais fácil. Hoje você cria da internet, você vai em busca, ou então você faz grupos de pessoas, né? Vamos falar um pouquinho da história do crochê. A palavra crochê, ela tem uma origem numa palavra francesa, croque, que em francês significa gancho. Segundo os historiadores, os trabalhos de crochê, eles têm origem lá na pré-história. Então já há muitos anos você faz crochê. A arte do crochê, ela é desenvolvida no século XVI. Não tem evidências concretas sobre exatamente onde se originou essa arte, como se originou. Aí tem a história de quem inventou o crochê. O crochê tem um inventor, né, segundo pesquisas na internet, né, que a gente fez, Lis Paludan. A arte do crochê, como a conhecemos atualmente, foi desenvolvida no século XVI. O escritor dinamarquês Lis Paludan, ele tentou descobrir a origem do crochê na Europa e fundamentou algumas teorias. E a mais provável é que o crochê se originou na Arábia e chegou na Espanha pelas rotas comerciais do Mediterrâneo. O que a gente pode agregar no crochê? Quais são os nossos benefícios no crochê? O crochê traz muitos benefícios. Ele reduz o estresse. Quando a gente faz um trabalho manual, a gente esquece os problemas, você relaxa. Ele melhora a concentração, que por mais simples que seja, né, a atividade manual, ela exige muita concentração. Inclusive tem gente que não consegue fazer um crochê com o rádio ligado, com vozes, com conversa, né? Ela favorece também as articulações das mãos, então você não fica com as mãos, né? Ele ajuda a prevenir essas doenças degenerativas que nós temos e ele combate a depressão. Então é muito bom, o crochê é importantíssimo para a tua vida, né? E a gente tem algumas etapas no crochê, né? Que depois eu vou passar na parte prática, né? E aí a gente também tem alguns materiais que nós precisamos no crochê, né? Agulhas, linhas, tesoura.
qualquer tipo de tesoura que você se adapte, apenas para cortar o fio, né? Fita métrica, onde você precisa medir as peças, o tamanho das correntinhas. O que a gente pode fazer no crochê? Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma gama muito grande, onde embeleza nossas toalhas, os panos de prato, tapetes, roupas de boneca, sapatinhos, né? Cachepôs, onde você pode guardar várias coisas, né? Porta-papel, né? Temos também almofadas que você pode fazer. Temos roupas de bebê, casaquinhos, né? Também podemos usar da nossa criatividade, né? Tapetes podem ser feitos, né? Um banquinho que de repente não tem mais vida, você pode fazer uma capa bonita para ele, né? Você pode fazer decoração, muita coisa de decoração, né? Você pode fazer suplás que vão valorizar a sua cozinha, que vão, né? Não precisa decorar, vai decorar a sua mesa, né? E aí alguém pode me perguntar assim, qual é a diferença entre o tricô e o crochê? A principal diferença entre esses dois, no tricô e crochê, é a agulha que a gente usa, né? No tricô, a gente trabalha com duas agulhas, que possuem uma ponta bem afiada, sem gancho. E no crochê, as agulhas são diferentes. A forma de trabalhar também é diferente, assim como a gente vai ver na parte prática, né? Então nós temos que ter, de repente, um estojinho onde nós precisamos guardar nossa tesoura, né? Nossas tesouras, ter uma caneta para anotação, a fita métrica, onde você vai precisar medir. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas é necessário medir? É fundamental, gente. Nós precisamos saber o tamanho que a gente vai trabalhar. Aí, temos diversos tipos de agulha. Ultimamente, essas aqui são as agulhas que eu particularmente gostei bastante de trabalhar, tá? Mas nem todas as pessoas se adaptam a essas agulhas. Aí nós temos agulha de outra forma, tá? Que vai depender da textura do teu fio para que você possa escolher a agulha adequada, tá? E as agulhas são bonitas, elas são coloridas, nós temos agulhas coloridas, então só isso já nos dá um ânimo para trabalhar. Quando trabalhamos com fio mais fino, existem essas de metal, que elas são umas agulhas melhores para trabalhar, por exemplo, para fazer um acabamento ou uma barra num pano de prato, né? E aí, você vai escolher então o teu fio que você vai trabalhar. E o fio que você vai trabalhar, você vai ver nele que nós temos a textura, né? Nós vamos ver o text aqui, né? Que aqui diz, o text desse aqui é 492. Tá? E aqui embaixo você vai ver a informação para trabalhar com agulhas de tricô e para trabalhar com agulha de crochê. Aí eu peguei a agulha indicada 2 milímetros a 4 milímetros, por exemplo. Aqui neste fio diz isso. Ah, mas o meu crochê ficou duro. É porque você tem um ponto um pouco mais firme. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha um pouco mais grossa para tentar soltar um pouco mais o meu ponto. No crochê e no tricô, eu sempre digo assim, não existe a forma certa ou errada de fazer. Tem pessoas que trabalham com agulha nesse sentido. Não como se adaptar. Tem pessoas, eu por exemplo, trabalho com agulha nesse sentido. Acredito que deva ser por causa do tricô. Porque eu trabalhava muito com tricô antigamente. Quando eu comecei a trabalhar com o crochê, eu me adaptei dessa forma. Mas isso não impede em nada a sua forma, o seu trabalho. Tá? E aí, então, agora vamos passar para a nossa parte prática, que é onde eu vou iniciar uma sequência. Então, esse vídeo, ele é feito para justamente
se você nunca pegou numa agulha, né, você vai conseguir fazer. Vamos guardar. Eu aconselho a guardar o rótulo, porque se acabar o fio e você precisar comprar de novo, você vai precisar do rótulo, tá? Então agora nós vamos escolher uma agulha. Aonde nós vamos fazer uma sequência. Eu coloquei aqui uma sequência, né? Nós vamos achar o meio do fio. É necessário tirar o meio do fio? Ele vai trabalhar melhor com o meio do fio. Então, vamos tirar um pouquinho esse material aqui, para que não nos atrapalhe. Vou puxar mais aqui. E eu vou trabalhar com a agulha 3. Como ali dizia de 2 a 4, nós vamos trabalhar com a agulha 3. O número da agulha você vai ver aqui em cima, né? Porque você pode me perguntar assim, mas onde é que eu acho o número da agulha? Ela vem dentro de uma embalagem certinha, daí também. Mas depois que ela está no teu penal, está no teu material, você mesmo tem que tentar encontrar. Então é aqui em cima que você vai ver, é 3 mm. Então quer dizer que é a agulha 3 milímetros. Tá? E agora nós vamos começar. O crochê ele tem uma sequência. Né? Você precisa começar pela correntinha. A correntinha, temos várias formas de iniciar ela. Tem pessoas que fazem um nó. Vocês podem perceber que eu fiz um nó. Eu vou fazer novamente. Pegou aqui, laçou e puxou e fez um nó. E aí, eu introduzo a agulha aqui e começo, então, a fazer a correntinha. Eu vou pegar o fio lá embaixo, vou puxar para o meio e fiz a primeira correntinha. Segunda correntinha. Eu vou fazer ele um pouco mais solto para que possa ser bem visível. Terceira correntinha. Quarta correntinha, quinta, sexta. Vamos fazer uma porção de correntinhas só para a gente fazer de modelo. Vamos deixar bem. Laçou, puxou para dentro, fez a correntinha. Laçou lá embaixo, puxou para dentro. Laçou aqui, puxou aqui. Isto é a correntinha. Vamos dizer que eu não quero fazer o nó lá no início. Vamos começar de novo. Então, eu só laço aqui na própria agulha e deixo ele só para ele firmar na agulha. E novamente eu começo a passar o fio para dentro para formar a correntinha. Aí nós fazemos a correntinha do tamanho que a gente quer o trabalho. Então, a quantidade de correntinhas, aí você vai olhar na receita diz que nós temos que fazer 30 correntinhas. Tá, mas vamos dizer assim. Deixa eu colocar aqui para colocar para vocês. Vamos ver onde está a minha fita métrica. Aí o meu trabalho diz que eu preciso fazer 30 centímetros. Tá? Então, eu venho aqui nas correntinhas e vou medir. Tá? Até lá no 30. E aí, eu vou fazer tantas correntinhas quantas forem necessárias. Tá?
Mas nós aqui vamos fazer só um modelo. Então nós vamos fazer 10 centímetros, né? E nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 correntinhas. Tá? Cada argolinha dessa aqui é uma correntinha. O próximo passo é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo nós usamos para fazer meios de carreira, para fazer a emenda no crochê. Então eu vou iniciar fazendo uma emenda nessa correntinha. Vamos dizer que eu teria que fazer um trabalho circular e eu teria que emendar isso aqui. Então, olha, o fio tá lá. Eu venho aqui, coloco a agulha, pego o fio lá atrás, puxo e só puxo para dentro da correntinha. Isto chama-se ponto baixíssimo, sem nenhuma laçadinha. É usado para fazer carreiras também, para fazer detalhes e para fazer a emenda do crochê. Tá? Vou fazer novamente. Você vai juntar lá na primeira correntinha, vai puxar o fio de trás e só vai puxar ele para dentro da correntinha. Pronto, você já fez a emenda. Então, se for para você trabalhar, fazer um círculo, né, é daqui que você vai partir. Tá? E agora eu só vou desmanchar a emenda aqui porque eu quero ensinar para vocês como se trabalha o ponto baixíssimo para que vocês possam fazer os detalhes. Né? Então, nós vamos pegar nas argolinhas e só puxar o fio para dentro. Fiquei com 2 fiozinhos aqui, ó. Voltei só para um. Na próxima, e novamente para dentro. Na próxima, e novamente. E assim nós vamos. Temos que tomar o cuidado porque eu não posso colocar novamente nesse mesmo lugar. Eu tenho que ir para a próxima. Então, a próxima correntinha. E aí nós podemos perceber que ele já vai ganhando firmeza. Então, o ponto baixíssimo também é usado para ele firmar a primeira carreira, né? Para às vezes você quer um trabalho que fique um pouquinho mais, vamos dizer assim, alinhado. Aí a gente acaba fazendo essa carreira de ponto baixíssimo para que o crochê fique perfeito e alinhado. Aí também, né, a gente tem pessoas que perguntam assim, nossa, mas é tão difícil o crochê, vocês podem perceber que o crochê não é difícil. E enquanto a gente está fazendo o crochê, nós não pensamos nos nossos problemas. Por quê? Porque nós temos que estar concentrados aqui no crochê. Para não fazer nada errado, né? Pegou lá atrás e puxou para dentro. Pegou lá atrás, ó, você tem 2 e você puxou e transformou numa. Percebam a firmeza que a correntinha deu. Então, esse é o ponto baixíssimo. A próxima etapa no crochê é o ponto baixo. Vocês já vão perceber que o ponto baixo tem já uma diferençazinha. Aí eu faço uma correntinha e viro meu trabalho, né? Porque eu vou para a próxima carreira. Tá? Se eu quiser que o trabalho fique todo no direito trabalhado, eu tenho que fechar ele. Aí eu vou estar trabalhando ao redor. Agora, normalmente você faz ida e vinda do crochê.
né? Você não trabalha, né? O que que você vai fazer para o ponto baixo? Você vai ter que encontrar onde está a argolinha. Aí você vai puxar o fio. Agora você deu 2. Aí você vai puxar o fio novamente. Isto chama-se o ponto baixo, né? Aí você vai na próxima argola, né? Puxou o fio, ficou com 2. Lembra que no ponto baixíssimo você já puxaria para dentro. Aí você vai lá atrás e dá mais uma laçadinha. Este é o ponto baixo, né? Aí você vai, ó, você vai lá na argola, laça, puxa e vem e faz. Pode ver a diferença que ele já dá uma textura diferente. Isso é a sequência dos pontos no crochê. Tá? Às vezes, esse pegar esse ponto, as pessoas ficam um pouco desanimadas, porque ele não é assim tão fácil para pegar, sabe? Mas cada um vai achando o seu jeitinho de fazer. Pegou, laçou, ficou com 2, tirou. Laçou, puxou lá, ficou com 2 argolas. O intuito do crochê é que você fique sempre com uma argola na agulha. Esse é quando você finalizou o ponto. Nós vamos ver em vários modelos de ponto aqui que eu vou passando para vocês, que é sempre, ó, tem 2. Opa, eu preciso tirar, eu preciso ficar com um só. Eu laço lá e fico com um só. Vou lá, laço, fico com um só. E aí o pessoal às vezes me pergunta, pois é, mas o crochê, o meu crochê vira canoa, né, no crochê. É porque ou você fez mais pontos dentro de um pontinho só, ou você começou a soltar, não fez na mesma espessura que você fez todos os pontos. É problema? Depende do trabalho que você estiver fazendo, você precisa que o trabalho fique retinho. Então, por isso, a contagem dos pontos, tá? Para você fazer bem certinho. Vocês podem ver que ele está ficando retinho, porque tem a mesma quantidade de pontos que eu comecei a correntinha. O iniciante, ele tem que ter um pouco de persistência, tá? Você não pode desistir quando a sua agulha, o ponto está difícil de entrar, você vem por trás dele, abre ele um pouquinho com a agulha e aí você põe a agulha e laça ele lá. Isso são macetes e truques para a gente deixar o crochê bonito, tá? E aí nós teremos um crochê perfeito. Vamos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pontos na agulha, tá? São as 20 correntinhas que a gente fez, tá? O ponto baixo, ele no amigurumi ele é muito usado, né? Quem gosta de fazer amigurumi trabalha bastante com ponto baixo. No tapete também, né? E o próximo ponto, né, é o ponto meio ponto alto. Para dar continuidade, nós temos que fazer 2 correntinhas, que vai equivaler ao primeiro pontinho, tá? E aí nós viramos novamente nosso trabalho, e aí a gente começa a trabalhar.
tá? O meio ponto alto, ele vem aí você tem que dar uma laçadinha na agulha, você já percebe que você já tá com 2, tá? Aí você vem no meio do ponto baixo que você fez na carreira anterior, e aí você tem 3. Eu comentei que o crochê finaliza quando você fica só com uma argola na agulha. Tá? Então, o que que nós fazemos? Vamos lá, laçamos e puxamos as 3 argolas numa vez só. Isto chama-se o ponto meio ponto alto. Tá? Aí eu laço novamente, vou lá no ponto baixo da carreira anterior, estou com 3. Puxo eles todos juntos. Vou aqui, puxo todos juntos. Dou uma laçada. Tenho 3. A finalidade é tirar e ficar com 1 para terminar o ponto. O crochê é uma sequência de laçadas. Então, nós já fizemos o ponto baixíssimo, que é sem laçada nenhuma, só vai passando o fio. Fizemos o ponto baixo, que é onde você vai passar o fio uma vez, e agora nós estamos no ponto meio ponto alto. Nós chamamos de meio ponto alto. Aí, quando você for ler uma receita, opa, deu problema. Aí você percebe que o ponto precisa estar todo na mesma altura. Então, quando você puxar ele, você tem que procurar deixar ele todo na mesma altura. Se eu comecei puxando ele mais, eu vou puxar mais. Se eu comecei puxando menos, eu vou puxar menos. Então, vai depender da sua textura de ponto que você utilizar. Se eu quero ele menorzinho, eu vou pegar uma agulha menor. Se eu quero ele um pouco mais solto, eu vou pegar uma agulha maior. Então, a textura do teu crochê é mais firme, mais solto, é dependendo do tamanho da agulha que você trabalha. Lacei. Então, nós estamos trabalhando meio ponto alto. Então, nós estamos trabalhando meio ponto alto. Já temos aqui, então, o ponto baixíssimo, ponto baixo e o meio ponto alto. Então, é a sequência. Quando você chega no final, para ir para a próxima carreira, sempre vai depender. Então, se é meio ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas. Agora, nós vamos passar para o ponto alto. O ponto alto, ele demanda de 3 correntinhas para começar a nova carreira e vir o meu trabalho. O ponto alto é o que mais é usado. Vai depender do trabalho que você estiver fazendo. Tá? E aí, vai da imaginação. Né? Aí eu vou localizar aqui. Eu não posso pegar só a primeira argola. Eu tenho que pegar as 2 argolas para que o ponto fique perfeito. Tá? E aí eu vou, novamente. Vamos lá. Temos 3 aqui. A finalização é com um fio só na agulha. Então, eu tenho que laçar uma vez e tenho que laçar a segunda vez. Fiquei com 1 e já fiz o ponto alto. Tá? Vou para o segundo ponto alto. Eu pego as 2 argolinhas. Tenho 3. Puxo o primeiro e puxo o segundo. Vou para a próxima correntinha.
Puxo uma e puxo duas. Vou para o próximo. Aí vai da sua criatividade, da sua imaginação, fazer os pontos. Aí você pode criar. Faz um ponto alto, faz dois no mesmo lugar, a gente já vai ver. Então, o ponto alto, a mesma coisa lá de baixo, tá? Precisa ver a quantidade que você vai puxar o fio. Eu vou fazer um ponto aqui para vocês verem. Puxando o fio mais, ó, puxei mais. Olha a diferença que ele já deu dos outros. Então, para que o ponto e para que a carreira fique na sequência certa, se eu comecei ele nessa altura, eu tenho que procurar trabalhar todos os meus pontos na mesma altura, para que o meu trabalho fique bonito, né? Tenha acabamento. E isso, às vezes, a gente só consegue na prática. No primeiro momento, os pontos saem um maior, um menor, né? Tenho que cuidar para não colocar aqui. Aqui eu já coloquei um. Aí eu vou lá no próximo ponto, meio ponto, né, que eu tinha feito na carreira anterior. Quando você vê na receita assim, ponto alto sobre ponto alto, é o que eu estou fazendo aqui. Então vamos dizer que a próxima carreira na minha receita estivesse assim: um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Então você vai trabalhar em cada pontinho desse aqui, você vai trabalhar um ponto. Para que você veja e perceba se o teu trabalho está com a mesma quantidade de pontos, você chega lá no final e você vai contar. Aí vem o nosso trabalho da terapia da cabeça, aí, né? Pra gente utilizar nossa cabeça, pra gente esquecer os problemas do dia a dia. E o crochê hoje, ele é muito valorizado. O crochê, inclusive, pais, mães, vocês que estão com os filhos em casa, aproveite, pegue esse vídeo, assista e faça junto com seu filho. Ele vai ter uma terapia excelente. Vamos só mostrar aqui mais uma vez. Vamos mostrar aqui, ó, tem as duas correntinhas, tá? Eu vou pegar elas aqui. As duas precisam ficar na minha agulha. Vou puxar o fio para dentro, fiquei com 3. Tiro um e tiro mais um. Isto é o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu venho aqui e vou fazer que eu preciso de 20 pontos altos. Né? Porque se eu colocar aqui e aqui, já vou ter 21. Então, é isso que eu preciso cuidar. Aí, vamos dizer que eu quero fazer um detalhe no ponto alto. Então, eu subo 3 correntinhas, porque isso também as pessoas me perguntam. Mas eu preciso pegar as 2 correntinhas, tá? As 2. Não necessariamente. Você pode pegar só a argolinha de trás e você vai fazer o teu ponto alto. Esse já seria um detalhe do ponto alto. Se você começou pegando a argolinha de trás, você vai fazer sempre pela argolinha de trás. Se você começou com a argolinha da frente, da metade em diante, nós vamos fazer com a argolinha da frente para mostrar a diferença do detalhe. Pegou lá só a argolinha, ó. Percebam que tem 2 argolas. Então, agora eu peguei só a argola de trás.
Quando você não quer detalhe nenhum, você vai fazer da forma tradicional. O ponto alto da forma tradicional. Tá? Se você quer um detalhe no seu crochê, você vai fazer pegando a argolinha de trás, que aí vai dar esse detalhe aqui. Ah, mas eu quero fazer com a argolinha da frente. Então eu começo fazendo a argolinha da frente, mas o ponto alto continua a mesma coisa, ó. Peguei lá na argolinha, uma argola só. Ah, mas você continua com 3 na agulha. Sim, porque eu peguei, lacei lá e agora a intenção é ficar com uma. Tá? Então, ó. Esse chama-se um ponto alto canelado, que é onde você trabalha somente uma das argolas. Percebam a diferença. A argola inteira e somente a argola da frente, para que você possa fazer o ponto canelado. Aí eu cheguei no final, agora eu não sei se é aqui ou é aqui. Opa, vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho que pegar esta argola aqui, né, do pontinho, vamos... Tá difícil, vamos lá. Pego a argolinha daqui, então é o 19º ponto. E o 20º ponto, que eu pego na terceira correntinha, novamente, ó. Ficou difícil? Vai lá atrás, abre um pouco o pontinho e coloca a agulha, isso é normal. Então, ó, só para que vocês percebam. Ó, aqui estamos os pontos altos normais, aqui nós temos um ponto alto pego só nas argolinhas, aqui na argola de trás e aqui na argola da frente. Então, o detalhe ficou para esse lado de cá. Aqui quando eu peguei na argola de trás e aqui na argola da frente. Agora nós temos o ponto alto alongado. Nós novamente vamos subir as 3 sempre. Aí vocês podem me perguntar, mas sempre eu preciso subir essas 3 correntinhas? Sim. Porque se você não subir essas 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, ele vai começar a encolher o teu crochê. Como é que é o ponto alto alongado? É a mesma laçada. Vou lá, né? Vou trabalhar normal, né? Que eu já mostrei o detalhe para vocês. Tenho 3. Eu puxo a primeira, puxo a segunda e puxo a terceira. Eu vou voltar, porque eu esqueci que a gente ia fazer o ponto alongado. E aí nós precisamos de 4 correntinhas aqui. Porque o ponto alongado, ele fica maior. Tem muitas pessoas que gostam de trabalhar só no ponto alongado. 1, 2, 3, 4. Ele é a mesma laçada, coloca, puxou, ficou com 3. Aí você vai tirar a primeira, continuou com 3. Você vai tirar a segunda vez e vai tirar a terceira vez. Então ele já vai ficar um pouco mais alto. Chama-se ponto alto alongado. Essa é exatamente a sequência do crochê. Vocês percebam que não tem como você começar, vamos dizer, aprender um crochê sem a correntinha. Porque você não tem como começar com o ponto alto, né? Então eu estou mostrando exatamente a sequência para que você possa sair fazendo o crochê. Puxou uma vez, puxou 2 vezes e puxou 3 vezes. Você vai laçar só uma vez, do mesmo jeito como se você estivesse fazendo o ponto alto. Aí você puxou a primeira, puxou a segunda e puxou a terceira. Percebam que ele já deu uma diferença. Então vamos lá.
puxou a primeira, puxou a segunda e puxou a terceira. A primeira, a segunda e a terceira. E a terceira. Então, isso chama-se, o ponto que eu estou fazendo é o ponto alongado. Opa, olha, percebam, ó, passei direto. Opa, não é isso que eu estou fazendo. Então, volto, tiro e faço o correto. Então, percebam como é importante a concentração. Você vai trabalhar o teu cérebro e você vai trabalhar as tuas mãos. E você vai perceber. Puxou, mais uma e mais uma. Puxou, mais uma e mais uma. Então, nós estamos fazendo o ponto alto alongado. Como eu comentei já no início, tem pessoas que gostam de trabalhar o ponto alto alongado. Não tem problema. Cada um escolhe a sua forma. Então, se vocês verem em alguma receita o ponto alto alongado, é esse aqui. Ponto alto alongado. Aí alguém pode me perguntar, pois é, mas qual é a diferença? Vocês percebam que esse aqui fica mais curto e esse aqui vai ser mais comprido, por isso o nome dele, ponto alto alongado. Aí vamos, nossa amostrinha. Percebam que não tem o que se apavorar. Ah, errei, pulou, volta, faz novamente. Vocês percebam que mesmo, ó, saiu, fugiu a agulha, não tem problema. Vou lá, pego de volta. Não consegui pegar de volta, eu tiro todo ele, né? Agora eu fico na dúvida se eu preciso mais um ponto ou dois. Então eu venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, eu preciso de 2 pontos para 20. Então, ele vem. Esse aqui é o ponto de baixo. Isso gera muita dúvida nas pessoas que estão iniciando, tá? E aqui, na terceira correntinha, daqueles pontos lá no início, tá? E chegamos ao ponto alto alongado, tá? Temos ainda o ponto alto duplo, que eu só vou ensinar o duplo, porque aí tem o triplo, aí você pode fazer... O quádruplo é mais difícil as pessoas fazerem, normalmente elas vão até o triplo. Fazendo o duplo, 2, 3, 4. Como eu vou fazer o duplo, eu vou precisar de 4 correntinhas, porque o ponto alto duplo, ele vai ser com 2 laçadas na agulha. E o ponto alto triplo, com 3 laçadas na agulha. Mas nós não vamos fazer. O importante é fazer até no duplo, que o triplo daí você só 1, 2. Vem aqui. Agora você tem 1, 2, 3, 4. Qual é a finalidade? Para você finalizar o ponto, ficar com 1 somente na agulha. Então você vem aqui, tirou os 2 primeiros, tirou os 2 segundos e tirou os 2 terceiros. Então percebam que ele já é um ponto que fica, ele é muito usado às vezes para tapetes, né, para saídas de praia, porque ele é um ponto que fica bem mais alto. Por quê? Porque ele é duplo, chama-se ponto alto duplo. E o ponto alto triplo, ele seria então com 3 laçadas. E assim por diante. Aí você vai criando a tua, né, vai tendo a tua criatividade. Né? O que você quer fazer? Se você quer criar algo maior, quer que renda mais,
Aí a gente vai criando, né? Você vai colocando, ó, tirou a primeira, tirou a segunda e tirou a terceira. 2 laçadas, colocou lá, você vai ficar com 1, 2, 3, 4. Laçou lá atrás, puxou para dentro, laçou e puxou para dentro. Ele, inclusive, ele já vai espaçando mais, ele vai saindo um pouco mais, né? Então, puxou uma, puxou a segunda e puxou a terceira. Puxou a primeira, puxou a segunda e puxou a terceira. E esse também você pode fazer na variação que você quiser, né? Você faz a variação, ó. Voltou. Você pode pegar as argolinhas da frente, você pode pegar a argolinha de trás. O importante é que você saiba, e o que eu quero ensinar para vocês é como é a sequência dos pontos. Então aí, quando você começar teu trabalho, eu quero fazer ele todo em ponto alto. Então eu vou lá no vídeo e procuro onde eu estou ensinando o ponto alto e vou fazer o ponto alto. Mas eu não sei nem fazer correntinha. Vou lá no início do vídeo e vejo como nós iniciamos a correntinha. E aí, o nosso crochê vai aumentando de tamanho. E aí você vai vendo o teu resultado. Cheguei novamente naquela parte em que eu fico assim meio na dúvida. Será que vai mais 2 pontos ou vai mais 1? Vou aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, então são mais 2 pontos altos. Eu vou aqui no ponto. Percebam que tá difícil o ponto, eu venho lá atrás, abro ele um pouquinho e daí eu coloco. Isso não é motivo para você deixar de fazer crochê. E assim, né? Então nós temos, né? Até o ponto alto duplo, aí de repente nós vamos fazer o ponto alto triplo, né? E vai da sua criatividade. Agora nós temos como se aumenta no crochê, né? Como nós aumentamos o nosso crochê. O nosso crochê nós aumentamos inserindo pontos no mesmo ponto. Então vamos subir 1, 2, 3 e vamos trabalhar com o ponto alto, tá? Então eu vou fazer um ponto alto aqui, o ponto alto normal. Já até é bom para recordar como é que é. Ponto alto normal. Aí eu quero aumentar. Eu venho, faço o mesmo, mais um ponto alto aqui no mesmo ponto alto. Tá? Aí eu quero aumentar mais um pouco. Eu vou no próximo ponto alto e faço no mesmo ponto alto, faço mais os pontos altos. Tá? Agora, por exemplo, eu não quero aumentar para 40 pontos aqui. Eu só preciso de, vamos dizer, quero a cada 2 aumentar pontos. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu pulo esse aqui de base, nós chamamos de ponto de base, vou para o próximo e aumento dentro dele. Então, a intenção aqui é ensinar para vocês o aumento de ponto, tá? Então, o aumento de ponto no crochê sempre vai ser inserir pontos no mesmo ponto de base. Aí eu preciso aumentar 4 pontos, tá? Então eu vou lá no ponto aqui e aumento no mesmo ponto. Eu coloco quantos pontos eu quero aumentar.
Vai depender do trabalho que você estiver fazendo. Ó, vou aumentar no mesmo ponto. Assim, nós aumentamos pontos em crochê, no mesmo ponto de base. Então, nós vamos fazendo no mesmo ponto de base. Aí, a pessoa quer fazer o famoso leque, né? Então, o que que nós fazemos? Vamos dizer que nós queremos um leque com dois pontos. Nós vamos fazer um ponto. No mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais um ponto. E agora, nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer no mesmo ponto de base mais 2 pontos. E aí nós vamos ter o lequinho. Então, esses são detalhes que depois que você sabe fazer o ponto alto, o ponto baixo, o ponto baixíssimo, você vai criando, né? Aí, vamos fazer mais um leque para que vocês possam perceber, né? Vamos fazer o leque com dois pontos altos. Para que ele dê o lequinho, nós fazemos 2 correntinhas no meio deles, voltamos lá no mesmo ponto e fazemos mais 2 pontos. Que é onde nós vamos ter o nosso leque. Então, aí nós já vamos formando o leque, que é muito utilizado no crochê. Para qualquer detalhe que você queira fazer, né, o leque se faz assim. Aí você pode fazer o leque com 2 pontos altos, vamos dizer com 3 pontos altos. Novamente, as 2 correntinhas. E precisa tomar o cuidado que se você estiver fazendo o leque com 3 correntinhas, com 3 pontos altos, perdão, né? Então você vai ter que fazer no mesmo ponto alto de base. Você faz 3, faz as 2 correntinhas e mais 3. Vou fazer mais um para mostrar para vocês aqui. Ponto alto, um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo ponto de base, mais um ponto alto no mesmo ponto de base, as 2 correntinhas para dar o biquinho e mais 3 pontos altos. Então, nós temos o lequinho com 3 e o lequinho com 2. Né? Isso já é uma variação. Então, sempre aumento de pontos no crochê é colocar mais pontos no mesmo ponto alto de base, ou no ponto baixo de base, enfim. Aí, nós vamos para a diminuição. Como é que nós diminuímos no crochê? Eu vou lá no ponto de base, tiro a primeira e fico com 2. Pego o outro ponto, tiro, daí eu estou com 3. E aí eu puxo tudo junto. Então, na próxima carreira aqui nós vamos ter somente um ponto. Aí nós vamos para o próximo. Vamos dizer que eu quero destes 2 fazer um só. Eu venho aqui, tiro a primeira, pego o segundo ponto, tiro, e aí eu tiro tudo junto. Mais uma vez aqui, esses 2 pontos se transformaram num só. Aí eu vou lá na próxima, no próximo eu quero tirar mais esses 2 pontos altos. Eu quero transformar só num só. Venho aqui, pronto, já diminui. Vamos ver, ponto alto, ó, ficou com 2, peguei o próximo, ficou com 2. Agora eu vou para a carreira aonde
eu subo. Aqui eu tenho dos dois que ficou um. Isto é para fazer acabamento. E aqui também ficou um. Então, já diminui mais um pouco. Aí eu venho no próximo. Percebam que ele está diminuindo o crochê. Então, ó, vai tirando, ó. De dois ficou um só e aqui um só. Agora eu subo novamente. E agora eu venho aqui. Fiquei. Então, esse é o acabamento de crochê. Então, nós precisamos, às vezes, fazer cavas, fazer bicos, né? Então, é assim que nós fazemos. A gente vai tirando, juntando até ele se transformar num. E agora, eu dou mais uma e, por exemplo, quero encerrar o meu crochê, eu tiro e encerro. Então, nós temos aqui o ponto baixíssimo, o ponto baixo, meio ponto alto, o detalhe do ponto alto pego só numa argola, aí o ponto alto alongado e o ponto alto duplo, e aí nós tivemos os aumentos, e aqui nós temos como se diminui o crochê. E agora ainda eu quero mostrar para vocês como nós fazemos círculos no crochê. Então vamos lá novamente. Ele começa com a correntinha. Então eu posso fazer o nozinho, né, que eu puxo lá para dentro, faço um nozinho. É como se fosse fazer um laço mesmo, um nó. Eu puxo para cá. E aí a gente faz, vamos dizer, eu quero fazer um círculo aí com 6 correntinhas. Vamos dizer 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu venho novamente aqui, tá, no comecinho, e vou fazer a emenda com o ponto baixíssimo, lembrando que lá no início do vídeo eu ensinei vocês, tá? Que é o ponto baixíssimo, né? Não gostei, né? Não ficou bonito, vou fazer diferente, então venho aqui, vou fazer mais uma correntinha, eu achei que ficou muito pequeno, faço mais 2, venho aqui, acho a argolinha, puxo o fio lá de trás e puxo aqui para dentro. Fiz o círculo. Agora, para mim trabalhar dentro desse círculo, novamente, tenho que subir 3 correntinhas. Ah, mas sempre vai ser assim? Sempre. Quando você trabalhar pontos altos. Quando você trabalhar ponto baixo, você vai fazer somente uma correntinha. E agora eu venho aqui e trabalho dentro, juntamente com o fio lá da pontinha, para esconder o fio. Então, eu venho aqui, seguro ele junto com a correntinha e vou puxando os pontos e vou colocando aqui os pontos. Vamos dizer que eu preciso de 6 pontos, 8 pontos aqui. Vai depender o que você fizer, o que você for fazer, tá? Então, você vai colocando tantos pontos quantos você precisar. E o fio lá de trás eu estou escondendo junto com... Ó, o fio está atrás, eu venho aqui, seguro ele junto com a argola e faço ele e trabalho os pontos altos aqui. Nós vamos fazer ele inteiro.
esta foi a forma que eu aprendi a fazer crochê. Nós já vamos mostrar como hoje muitas pessoas estão fazendo esse círculo. Eu venho fazendo. Se eu achar que eu não gostei do círculo, eu pego, desmancho ele e faço novamente. Vamos ver. Tudo pontos altos. Cheguei aqui na quantidade que eu preciso de pontos. Eu vou lá, para ele não torcer, eu preciso estar com ele bem certinho na quantidade de pontos. E aí eu venho na primeira, segunda, na terceira correntinha daqueles 3 pontos altos iniciais que nós fizemos. Vou lá, puxo e puxo para dentro aqui e o meu círculo para iniciar um trabalho, um suplá de mesa, Tenho aqui uma amostra para vocês perceberem aqui que esse aqui tá sendo confeccionado um suplá. Então, o círculo aqui foi feito com o anel mágico, que é o próximo passo que eu vou ensinar para vocês. Então, nós vamos ensinar, que quando eu aprendi crochê, eu tinha 12 anos de idade. Então, na verdade, não existia círculo mágico, não existia. Então, a minha mãe ensinou a fazer o círculo para os trabalhos desta forma. Hoje, nós temos muita gente que ainda não consegue fazer, mas é o círculo mágico. Ele fecha um pouco melhor. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos o fio, que vem... O fio passou na mão, o fio que eu vou trabalhar passa por cima dele, cruza e você vai puxar ele, laçando ele. É por isso que o pessoal diz que é círculo mágico, E aí você tem que puxar e firmar ele, porque você tem que pegar e começar a trabalhar. 1, 2, 3. E aí, aquela pontinha, ela fica solta e você trabalha junto. Você vai trabalhar junto, porque vocês já vão ver por que o nome é círculo mágico. As pessoas que eu gosto muito também de assistir, já fui em vários workshops e tal, é a Vitória Quintal, que faz trabalhos lindíssimos, Nós temos a Cristina Maduro, que a gente assiste as lives, gente, então, vamos. E aí você trabalha quantos pontos você necessitar, Sempre vá observando se o fio continua correndo. Se o fio continua correndo, é porque ele está no lugar certo, Porque você precisa cuidar para você não pegar aquele fio para trabalhar. Então, vamos fazer aqui alguns pontos e vamos mostrar para vocês como isso aqui se torna realmente mágico. Acredito que vamos ver se com esse vídeo aqui as pessoas conseguem fazer o anel mágico. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou colocar 10 pontos aqui. Enfim, você vai colocar a quantidade de pontos que você precisar. E aí você vem aqui, você descobre onde está a pontinha e você vai puxar e fechou. E é por isso que ele se chama anel mágico. E aí você vem aqui na terceira correntinha e você fecha ele com ponto baixíssimo. E você tem o teu anel fechadinho. Então essa é uma dica importante, tem muita gente que gosta de fazer ele. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês e que vocês possam se tornar grandes crocheteiras e fazer lindos trabalhos aí para embelezar a casa de vocês, para inclusive ter uma renda. E agradecemos então
a Lei Aldir Blanc, mais uma vez, né, que nos oportunizou da gente poder compartilhar esse conhecimento nessa área e nessa arte do crochê. Obrigada a todos!